sua mão onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, Senhor, nesse culto presencial. Nesse momento também pela internet, Senhor, nesta casa, entrando neste lar, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza em nós, a Tua presença em nossas vidas. Meu Pai, nós nos colocamos hoje rendidos, como naquele dia, aquele encontro poderoso. Para onde nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna, onde nós iremos, Senhor? Aqui é o melhor lugar para se estar, aqui é o melhor lugar para se viver, é o melhor lugar, Senhor, porque há o amor, a fé, a cura liberada do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos Te honrar, meu Deus, essa noite, por Tua presença, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus, meu Deus, diga amém. Você pode aplaudir bem forte a presença dEle. Quantos creem que Ele está nesse lugar? A nossa esperança e promessa não é que Jesus deixou-nos, é que Ele estaria conosco, né, todos os dias, né, até a consumação dos séculos. E Ele acrescenta mais, dizendo que onde estivessem ali 2 ou 3 reunidos, ali Ele também estaria. Muito obrigado, os irmãos ficaram de pé, pode se assentar. Deus abençoe, né? A grande maior parte tiveram um domingo muito apertado, né, irmão? As pernas doendo, as varizes já, né? Como é que é, pastor Alain? Joelho. Ah, meu Deus. Deus possa abençoar você, que a graça do Senhor alcance a sua família, né? Alcance este lar que está aberto, com as portas abertas. A Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus, este é de Deus. Amém? E aliás, só pelo Espírito nós conseguimos ouvir esta palavra e para que ela possa surtir o efeito necessário em nós, não é? Eu estou muito feliz hoje pela manhã, foi um tempo muito precioso também aqui com os amados irmãos. Neste momento está acontecendo um culto poderosíssimo também lá no nosso núcleo, né, nosso campus, nas 833. É um casal lá de supervisores nossos, designado lá, está uma bênção, né? E eu fico muito mais grato ainda, porque nas terças-feiras e quartas, nas casas, nos lares, né, muita gente ouvindo a palavra, sendo tocados, cuidados por Jesus. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá na nossa página do Instagram, é @INA Distrito Federal, né? Lá pelo Facebook também, Igreja Nova Aliança do Distrito Federal, e pelo YouTube, INA Distrito Federal também. Você entrando lá, se inscrevendo, você pode depois acessar essas palavras, né, o que está sendo liberado, todo esse mover gostoso, né, e isso ajuda e impacta a vida de muitas pessoas. E uma outra coisa também, o nosso aplicativo, você entrando lá no Play Store, ou lá no iPhone, como é que chama-se? Apple Store, lá você vai colocar aplicativo Igreja Nova Aliança, já vai aparecer um aplicativozinho, e neste aplicativo, quando você baixar por lá, você pode acessar tudo, fica tudo gravado lá, inclusive em mídias, ficam todos os cultos dessa igreja, da quinta-feira, que é o culto profético, dia de hoje, celebração, fica tudo gravado lá para você assistir. Lá tem plano de leitura bíblica, lá tem um momento que você pode fazer o seu pedido de oração online, e quem estiver online já ora por você lá também. Lá tem plano de oração, não é? O que mais? Lá você acessa os ministérios que estão sendo desenvolvidos aqui nesta casa, de modo que você pode se inteirar do que acontece. Eu gostaria tanto de trabalhar para Jesus, e nesse período de pandemia, eu não sei mais nem o que fazer. Está lá escrito. Então lá você tem o INA audiovisual, que você pode se inscrever e participar. Tem um louvor, adoração, canção, música, que você pode se inscrever e vir participar. Tem intercessão, tem, o que mais, gente? Segurança, recepção, Kids, o INA Kids, para quem quer servir as nossas crianças, está tudo lá. Você conhece a igreja lá pelo aplicativozinho de dentro para fora, né? E eles estão colocando aqui uns avisos também da Pix,
Tem pessoas ligando e perguntando, a igreja já tem Pix? Tem. O que é Pix, gente? Pix está sendo uma nova linguagem digital utilizada por todos os bancos, não é? Aliás, mundiais. De modo que hoje, se você quer contribuir com esta casa, com esta obra, você acessando pelo seu celular onde você está, você não precisa digitar agência, dígito, conta corrente, dígito, nome da igreja, você não sei o quê. Você só precisa botar a chave Pix na hora que você vai transferir. Qual é a chave? Essa aí, ó. É o CNPJ da sua igreja. Ainda vai aparecer lá a Comunidade Evangélica de Samambaia, porque nós estamos em fase de mudança na Receita Federal para a Nova Aliança. Então, você acessando aí, essa é a chave para você fazer sua contribuição. Você que tem feito com amor pela Caixa Econômica, o Banco do Brasil, enfim. Tem muitas formas que você pode ajudar esta casa. E eu já estou sonhando com o culto da virada, meu Deus. É o último culto que a gente faz, é um culto profético. Aliás, você não deve perder. No tempo de Natal agora, a gente orienta que você fique em casa com sua família. Olha que coisa linda, não é? Faça comunhão com sua família. Ah, eu não comemoro Natal. Não interessa, fica lá com tua família. Ora, vai orar, vai jejuar, não é? Ah, eu comemoro. Aproveita então, já lê com os meninos Lucas capítulo 2 e mostra como Deus comemorou o Natal de Jesus, né? Ceia, come com eles. Não precisa ser meia-noite, mas come qualquer hora, mas tem um tempo com a sua casa. Mas no culto da virada, você precisa ter um tempo com a sua família espiritual. É neste momento aqui, meu amigo, que a gente se coloca de joelhos e a gente apresenta a nossa vida seguinte, sabe? A gente consagra o nosso ano seguinte, então, debaixo de oração. Então não falta, não viaja, não marca compromisso. Se chegar parente na sua casa, traz para cá, entendeu? E vai ser uma bênção, né? E eu quero já profetizar. O ano passado a gente liberou uma palavra dizendo que nós já estaríamos esse ano com um templo novo, mas a pandemia, né, quebrou as pernas da gente nesse aspecto. Mas eu já coloquei no coração, que eu não tinha nem noção, né, ninguém tinha, e eu falei, Senhor, pode dar o que der, mas esse ano agora, em nome de Jesus, nós vamos puxar mais 20 metros para lá por 24. Na verdade são 20 metros, imagina a sua igreja, 29 metros para lá, e daqui para frente mais de 20 metros de largura, mais 6 metros para cada lado. Vai ser o novo templo para esta casa. E já está liberado, irmãos. E eu coloquei no coração, falei, meu Deus, nós só precisamos de 450 mil reais para iniciar a obra, não é? E aí você pergunta, pastor, você é meio doido da cabeça, onde é que você arruma esse dinheiro? Está tudo aqui dentro. E aí, assistindo? É tudo ali, ó. Está assistindo e está aqui dentro. Ó, esse aqui vai ofertar 100 mil, aquele 30, aquele 10, aquele 15, está tudo liberado já, né, pastor? Isso aí, glória a Deus. É assim que a gente vence, né, irmãos? E vamos romper em nome de Jesus. Também tem um chá agora muito importante das mulheres, né? Aliás, já estourou, tem a fila de espera para entrar nesse chá. Eu quero então lembrar uma outra coisa. Domingo, final de semana que vem, você que está acompanhando pela internet aí em casa, presta atenção. Se liga, dia 4, 5, sai de mim, Covid. Dia 4, 5 e 6 de dezembro agora, nós vamos ter um intensivo para casais. Um intensivo para casais. Tem evento para tudo. Ah, mas eu sou jovem, solteiro. Vai ter teu tempo também. Calma, tenha paciência. É ou não é? Vai ter tempo com as mulheres, com os homens, tem com os jovens. Mas intensivo agora, 4, 5 e 6, vai ser restaurando relacionamentos. Então você deve estar conosco, seu casalzinho aqui, seu cônjuge, não é? Para você dar uma alinhada aí no que precisa alinhar e a gente virar o ano também muita alegria. O casal estando bem, os filhos estão bem. O casal estando quebrado, nada dá certo, meu amigo, para eles. Então, como é que a gente faz o alinhamento? Por meio da palavra de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus e amém por isso? É isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero compartilhar um trecho da palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 4. Depois nós vamos dar a oportunidade de ofertar, dizimar também, mas eu quero ministrar a palavra, para mim isso é mais
tudo é muito importante, mas para mim se mexe mais comigo, não é? E Deus tem nos dado uma pegada assim muito forte nesses últimos dias, esses últimos cultos, sobre derrubando fortalezas. Você que está acompanhando, está recebendo muito, e eu quero continuar, não é? Obrigado, gente. Parabéns, hein? O pessoal chama esse irmão aí de Jesus, né? É. E Jesus engravidou Maria, né, mano? Estão grávidos agora, né? Parabéns, isso aí. Isso aí. Você com essa carinha de anjo, o homem é sabido, viu, pai? Parabéns. Jesus só andando em Caldas Novas. Oh, Jesus sabido. 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 4 ao 6, diz assim. 2 Coríntios, perdão. Segundo Coríntios 10, versículo 4. Estão pondo Crônicas, irmãos. 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são... As nossas armas, elas não são carnais. Então você já vai aprendendo que não adianta você querer vencer, você que já conhece Jesus, você que já serve a Jesus, com armas carnais. O que são as armas carnais? Do nosso entendimento. Aquilo que a gente acha que é certo. Aquilo que nós estamos acostumados, as nossas habilidades, nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Às vezes a gente está passando um problema e a gente quer utilizar algumas armas para vencer o problema. E as armas que a gente usa, muitas vezes, são armas carnais. Né? Paulo vai dizer para a gente, então, logo de cara aqui, que as nossas armas, elas não são o quê, gente? Deixa eu arrumar aqui. Elas não são carnais, não é? Muito pelo contrário, ele diz assim, olha, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quantos percebem na sua vida que ainda há fortalezas que precisam ser derrubadas, não é? Todos nós. Você pode não levantar a mão para se dar uma de eticamente ou politicamente correto, mas todos nós temos umas fortalezazinhas que nós vamos construindo, não é? Ou que nós construímos ao longo do tempo. Então, para destruir fortalezas, a Bíblia está dizendo que eu não posso utilizar das armas carnais. Às vezes a minha ignorância, as minhas brigas, ou chamando a atenção por minha autocomiseração, pela dor, ou de alguma forma manipulando o relacionamento com conversa, enfim. Então ele diz que não adianta isso. Agora o versículo 5 diz assim, ó, olha lá, destruindo as armas em Deus, elas servem para quê? Para isso aí, ó, para fazer isso aí, ó, destruindo argumentos, porque o argumento, ele mexe com a alma. Por que as palavras machucam muitas e muitas vezes mais do que uma bofetada, do que um tapa? Porque entra na alma, mexe com emoções. Então, você chegar e falar algo para alguém aqui, talvez aquela pessoa carregue essa ferida e esse mal para o resto da sua vida, porque mexe com a alma. Eu preciso passar por um processo, inclusive, de reconhecimento e de cura. Então, ele diz, olha, mas as armas em Deus, elas servem destruindo argumentos e toda altivez. O que é altivez? Pessoas que andam altineiramente, pessoas que andam... Deu para entender, sim ou não? Tirando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo
todo entendimento à obediência de Cristo. E o versículo 6, ele diz assim, para a gente encerrar. Versículo 6. Vamos lá, pessoal. A gente está projetando, tem que ser rápido, gente. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, irmãos, escute, olha para cá, escute bem. É importante a gente identificar fortalezas para que a gente viva bem em Jesus, para que a gente ame ao Senhor sem restrições, para que a gente não viva uma vida míope, enxergando pouco, para que a gente não viva uma vida comendo das migalhas. Não, o Senhor, Ele tem uma mesa. Aliás, o Salmo 23 é um dos que mais mexe comigo, que ele fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Então, ele estava já falando o que Jesus disse há centenas de anos depois, quando ele nos ofereceu a vida abundante. Então, para que nós vivamos uma vida realmente liberta no Senhor, a gente precisa identificar fortalezas todos os dias. Por que será que está acontecendo comigo? Por que será que eu estou agindo dessa forma? Por que será que eu estou falando desse jeito? Por que será que eu estou voltando e eu estou pensando novamente em coisas que eu pensava lá no início da minha fé? Por que será que eu estou possuído por esse desejo que tem permeado o meu coração? Por que será que eu estou sendo atraído novamente para esse negócio? E quando você faz essas perguntas, você vai entendendo e vai compreendendo e identificando na sua caminhada de fé fortalezas que necessitam serem derribadas ou derrubadas. Quando você começa a se questionar, você vai entendendo essas coisas. Mas algo que Paulo fala aqui, eu já até comecei a dizer, é que na caminhada cristã, meu amigo, não existe nada somente natural. Não existe. Se você está aqui dentro de uma igreja, saiba de uma coisa, a linguagem da igreja é a linguagem da fé. É uma linguagem espiritual. Não, se você quer ouvir coisa natural, vai assistir o YouTube, não é? Mas a linguagem bíblica, ela aborda todos os aspectos, mas primordialmente uma linguagem espiritual. Por isso que Paulo chega aqui para nós e diz assim, meu amigo, está cheio de fortaleza, mas deixa eu te dizer uma coisa, não se derruba fortalezas na mente, na alma, usando armas carnais. Por exemplo, às vezes você chegou aqui brigado hoje com sua mulher, não sei, mas você entrou por essas portas brigado. Se você entrou brigado, por que chegou brigado? Por que a coisa aconteceu lá em casa dessa forma? Ou por que estourou dentro do carro caminhando para a igreja? Às vezes nós somos levados a usar nossas armas carnais. Você foi a culpada, você foi o culpado, você é isso, você não presta, você... E começa aquela confusão, daqui a pouco está na delegacia. Daqui a pouco está um correndo para a casa do pai ou da mãe, e pedindo socorro a quem não deveria, porque já não tem mais vínculo, nem emocional, e muito menos espiritual. De modo que nós muitas e muitas vezes nós queremos resolver esse trem, meu amigo, essas fortalezas da ignorância. E quando eu falo em ignorância, não apenas da brutalidade do jeito de ser, mas a ignorância por falta do conhecimento. Às vezes a gente quer resolver essas situações, não é, de pecado, de engano, usando uma artimanha carnal. E a coisa não funciona assim. A coisa não dá certo assim quando se mexe com a alma. Nós não só apenas somos humanos. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, que a santificação em Deus, ela precisa abordar quais aspectos da nossa vida? Corpo, alma e espírito. Que o Deus de paz vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Então, mostrando para a gente que a nossa linguagem não pode ser apenas uma linguagem humana, meu amigo, e carnal. As nossas armas não são essas. Eu fui de uma época onde congregar numa igreja de crente, por exemplo, era pedir para ser apedrejado. A gente começava a orar dentro da igreja, metiam pedra no telhado da igreja. E o cara, quando é mais novo, ele é mais afoito, não é?
E eu às vezes as pedras começavam a cair em cima do telhadozinho da nossa congregação naquela época, irmão, me dava uma raiva tão grande, mas um ódio tão grande, por não entender porque que eles jogavam pedra, que a minha vontade era descobrir a casa de quem estava jogando para eu jogar também. É sério, não confesso esse pecado para ninguém, se bem que está publicado. A minha vontade também era de fazer assim, sabe, mas até eu entender, e os irmãos mais velhos, né, principalmente aquelas irmãs, né, da oração e tudo, ela falava assim, não, a gente tem que orar, meu filho, a gente tem que orar por esse pessoal, eles estão perdidos, a gente tem que jejuar por essa rua, a gente tem que orar pelos irmãos e tal. Eu não sei se você já soube de notícias dessas, mas igrejas inteiras foram dizimadas, na pedrada, aqui no DF inclusive. Se você não sabia dessas histórias, fica sabendo. A vontade que a gente tem é de sair de dentro de nós, irmão, sei lá o que, e usarmos as armas que nós temos. E eu também vou fazer o mesmo que essa pessoa está fazendo. Obrigado, pastor Alain. Erga no pecado silvestre, não Pater, Filho e Espírito Santo. Eu vou fazer a mesma coisa que essa pessoa está fazendo. Eu vou xingar do mesmo jeito. Irmão, você vai ver. Eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai ver, ela vai ver. E aí Paulo chega para a gente aqui e dá um tapa na cara dizendo, meu amigo, quanto mais você lidar com as armas da carne, mais você estará envolvido com essas armas, porque não se vence batalha alguma utilizando armas carnais. Você precisa utilizar as armas poderosas em Deus para inclusive destruir as fortalezas. E diga-se de passagem que as fortalezas não estão mais fora de nós, elas estão dentro de nós. Qual é a arma que eu tenho que usar? Arma espiritual. Enquanto eu não entendo isso, eu vivo uma vida travada, sabe? Eu vivo uma vida com um raciocínio preso, eu vivo uma vida, uma área do meu coração contrário a tudo aquilo que é sabedoria e vontade de Deus. Eu não consigo entender isso. Como na minha época lá, eu não conseguia compreender que tinha que orar por alguém que estava jogando pedra sobre a igrejinha onde a gente congregava. Então, quais são as características de uma fortaleza, pastor? Eu vou te falar aqui algumas delas. A primeira, ela se instala na mente, por meio de, sabe de quê? Sofismas e por meio de altivez. Paulo disse aqui, retirando de nós toda a altivez. O que é altivez? Vou voltar a dizer o que é. Altivez é, andar altineiramente, como se todas as pessoas dependessem de você. Então, e sofisma tem que ver com mentira. Um ser vigarista. O sofista, um sofismo é a repetição de uma mentira tantas vezes que ela passa a ser verdade. Tem gente, meu amigo, que mente tanto, mas mente tanto, que aquela mentira passa a ser uma verdade. A Bíblia chama isso de sofisma. É um vigarista. O vigarista é aquele que ele conta a história dele, a mentira dele com tanta verdade que o povo acredita, que quem está do lado acredita. Isso é um espírito imundo que se estabelece e não se derruba sofisma aqui, na sua cabeça, usando armas carnais. Tem que ser espiritual, tem que ser expulsando esse espírito imundo, tem que ser mandando embora mesmo esse espírito. Eu não sei se alguns aqui que estão me ouvindo é da mesma época que eu, mas um dos desenhos que eu gostava era aquele Pegue o Pombo. Pegue o pombo, pegue o pombo. Quem aqui já assistiu esse desenho? Não, né? O pastor Daniel também nunca viu. Só falta o Maxwell que está assistindo a gente lá no Espírito Santo também dizer que nunca ouviu. Eu quero até que se ele tiver escrito. Deixa eu contar uma coisa aqui. Vocês sabem quem é assim? É o mesmo que fazia lá, a corrida maluca lá, né, do 12. Dick Vigarista é um desenho da Cartoon Network. Na verdade, eles compraram de um outro pessoal anterior. Hein? É isso aí mesmo. Esse cara é sabido. Então, sabe qual era a artimanha dele? A artimanha dele sempre era o seguinte, irmão, era para vencer a corrida ou pegar o pombo a qualquer custo. Ele utilizava vários tipos de armas. Na corrida, quando estava lá
disposto lá na corrida, ele utilizava de todo tipo de falcatrua, de artimanha, mas ele sempre se quebrava no final. Por quê? Porque todo que se utiliza da prática do sofismo, no final ele se lasca todinho. Porque ele vai sustentando uma mentira, e daqui a pouco ele tem que sustentar outra mentira para defender a primeira mentira. Daqui a pouco ele tem que sustentar uma terceira mentira para defender as duas primeiras. Daqui a pouco ele já mentiu, porque ele não consegue mais nem fazer. Aí eu estava assistindo um documentário aqui rápido, foi até uma entrevista no ano de 2014, com um dos maiores vigaristas do Brasil. Irmão, o cara chegava assim, ó, ele conquistava pela conversa. Em nenhuma das conversas, ele entrou em nenhuma dessas festas socialites, passando-se pelo filho do dono da Gol. Eu sou filho do dono da Gol. Depois você pesquisa lá para você ver. A Mauri Júnior, que é um repórter que tem aí, ele passou por ele falou, olá, Mauri. E o cara passou direto, não quis falar nada com ele. Aí alguém do lado ouviu comentarem que ele era do filho do Nenê Constantino. Aí alguém chegou para o Mauri e disse, é o filho do Nenê Constantino. Aí o cara já veio entrevistá-lo. E ali ele já começou a conversar, e uma das coisas que ele fala na entrevista é mais ou menos assim, na época a aviação brasileira estava passando dificuldades, e aí ele perguntou assim, por que a Gol não entrou em crise? Ele falou assim, não, porque a gente não utiliza de leasing e nossos aviões são todos comprados. Como é que você fez para que as pessoas acreditassem em você? Ele falou, enquanto todo mundo estava chegando de van na festa, eu desci de helicóptero do lado. Na hora que eles me viram descendo de helicóptero, todo mundo se aproximou. As mulheres interesseiras, então, já fizeram filas ao seu redor. E ele se identificou como esse cara, e ele enganou muita gente, e dali para frente, ele falou, dali para frente já não tinha mais dinheiro, mas eu já tinha helicóptero, eu já tinha as melhores comidas, as melhores mulheres, eu já voltei para casa de helicóptero de novo, dos meus amigos, que inclusive batiam no meu ombro e diziam, esse é meu amigo. Vigarista. A pergunta para você é, será que você não já utilizou de algum sofisma, ou você já caiu na lábia de um grande vigarista? Já passaram pessoas no nosso caminho que o cara prometia que o outro ia enricar com menos de um ano. Confia em mim, me empresta teu cartão, passa teu cartão para mim, e você vai ver, se você fizer, irmãos, engana as pessoas, isso tem que ver, sabe com o quê? Com fortaleza. Pessoas que se passam por essas mazelas também têm fortaleza na sua alma, porque eles defendem tanto uma mentira, com tanta verdade, que a mentira passa a ser verdadeira. Que loucura é isso, gente? Mas tem gente que vive isso. Como é que eu conheço uma fortaleza? Elas primeiro vêm e se instalam na mente. Fica aqui dentro, irmãos, ó. A Bíblia diz em Coríntios que a nossa mente é o campo de batalha. Por isso que Paulo, em Romanos 12:2, ele vai dizer que eu preciso renovar a minha mente. Se essa mente velha, doentia pelo pecado, não estiver sendo renovada aos pés da cruz e à luz da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, se ela não estiver sendo iluminada pela palavra, saiba de algo, você tropeçará em fortalezas. Quantos estão entendendo? Talvez não seja o que você queira ouvir hoje, mas eu preciso falar sobre isso. Então, outra característica de uma fortaleza, ela é composta de pensamentos bons. Nem tudo que vem à nossa cabeça é ruim. Então, ela é composta de pensamentos bons, mas sutilmente. O que é sutilmente? Vagarosamente, pequenamente, né? Pequenez, de uma forma bem pequenininha, ela tem uma distorção da palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Os irmãos que puderem projetar para mim, por favor, e rápido, lá no livro de Mateus 16:16, depois de Mateus 16:22. Olha o que é que diz aqui, ó. Mateus 16:16, um cara top chamado Simão Pedro, um dos apóstolos mais fervorosos, que recebeu a missão de edificar a igreja de Jesus, ele fala isso aqui, ó. E Simão respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma passagem que foi cantada aqui, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém teve coragem de dizer, mas Pedro levantou e disse.
Isso aqui foi verdade, sim ou não? Quantos concordam com Pedro, diga glória a Deus. Ainda bem que você concorda. Quem não concorda, diga amém. Glória a Deus. Agora Mateus 16, 22 diz assim, ó. E Pedro, ó, irmãos, no mesmo trecho. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Repreendendo quem? Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Sabe como é que se deu isso aqui? Jesus está ali com os apóstolos, e Jesus diz assim, olha, eu vou morrer, para que vocês sejam redimidos dos vossos pecados. Irmãos, eu vou ficar sepultado, mas no terceiro dia eu vou ressurgir. E Pedro, nessa empolgação, cheio do Espírito, ele simplesmente chega e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando menos espera, ele abraça Jesus, sutilmente. Quando Jesus disse que ia morrer lá na cruz, por meu e pelos meus e seus pecados, ele abraça Jesus, ele sai à parte com Jesus e ele diz, Senhor, acaba com essa história. O Senhor morrer, nós vamos ficar como, rapaz? Esse negócio de morrer por ninguém não, fica aqui comigo. Jesus, não fala mais isso para ninguém. Irmãos, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ao mesmo tempo que a pessoa está tendo um pensamento bom, uma palavra boa, uma postura verdadeira, uma postura santa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa mesma pessoa pode titubear em um outro pensamento, irmão, um pensamento de chamar Jesus a atenção, exortar Jesus para que ele não morresse. Imagine se Jesus não tivesse morrido por nós, onde a gente estaria? Então, como é que se instala? Como é que eu identifico uma fortaleza? Gente, composta de pensamentos muito bons, mas sutilmente, ou às vezes abertamente, ela distorce uma verdade no meio do caminho. Sabe, Paulo vai dizer assim, olha, que todo pensamento cativo deve ser levado à obediência a Cristo. Irmão, o meu pensamento não é mais meu, eu não tenho mais mente, a minha mente é a mente de Cristo. E tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu... Irmão, tem que ser aos pés da cruz, porque se a gente vacilar, você tropeça numa mazela dessa. Eu não sei se você já enxergou alguém dizendo mais ou menos assim, olha, pegue todo o seu dízimo, compre de cestas básicas e dê aos pobres. Ó, uma palavra boa, dá comida a quem precisa, mas com a distorção da verdade, porque dízimo não foi feito para dar comida a quem está fora. Você pode pegar o resto do seu salário todo, transformar em cesta e sair distribuindo para quem você quiser, mas o dízimo é entregue no altar, na casa do tesouro. Mas quem não tem esse discernimento, ele ouve e fala assim, nossa, que palavra boa, que pensamento bom, mas ele não percebeu uma sutil distorção de uma palavra. Pessoas que chegam para você e falam, nossa, se teu casamento está tão infeliz, você não merece viver essa infelicidade. Isso é uma verdade ou não é? Eu falo direto para as pessoas, se Deus odeia o divórcio, Deus também odeia um casamento infeliz. Mas eu coloco um ponto final logo depois dessa palavra. Ou senão eu ponho uma vírgula e falo, mas, e mostro o caminho do refazimento para ele. Mas geralmente as pessoas dizem, um pensamento bom, você não pode viver, menina, essa vida infeliz. Você precisa ser feliz. Sai dessa vida, procura outro, que você vai se dar bem. Procura outra, que você vai ver, você vai conseguir. Então olha só, o cara disse um pensamento bom no início, mas com a distorção, às vezes sutil ou abertamente, muito grandemente, distorceu uma verdade sobre a sua vida e a sua casa. E o que isso demonstra, gente, para nós? Fortalezas na alma. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém por isso? Amém ou não amém, gente? Olha, se você pecar, não esquenta não, porque Jesus perdoa. Ó, está dizendo uma coisa boa, sim ou não? Jesus quer perdoar, você não precisa nem confessar. Aliás, se você confessa as suas culpas uns aos outros, você vai cair na boca do povo, hein? Sai fora disso. Eu já conheci pessoas que a gente oferecendo ajuda e a pessoa dizendo por trás, eles querem saber da nossa vida. Eu costumo dizer, sabe o quê? Sabe qual é a diferença do pastor para o psicólogo? É porque no psicólogo, além deles pagarem, eles falam a verdade.
eles nem pagam. E na maior parte das vezes somente. Dá o quê? Não, o pastor está mentindo, não, eles, quem vem procurar a gente. Na maior parte das vezes, claro que, né, não acontece, mas é isso que acontece. Então a gente vê esse trem aqui, ó, não esquenta, Deus perdoa, Ele está dizendo uma coisa boa, mas não precisa confessar. E a Bíblia diz o que lá em Tiago para a gente: quando você confessa vossas culpas uns aos outros, você é curado. Na verdade, o diabo está roubando do cara a cura, e ele vai continuar vivendo aquela vida obscura de pecado a vida inteira. Irmãos, então toma cuidado, toma cuidado com as fortalezas da alma, porque nós podemos ser levados, meu amigo, por um pensamento bom e distorcido da verdade. Pastor, como é que eu tenho que agir? O seu pensamento precisa ser bom. Paulo vai dizer isso em Colossenses, que você precisa inclusive responder, saber como responder a cada um. A sua palavra precisa ser temperada com sal, para que você saiba responder a cada um. Mas sempre, 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 para que não ocorra distorção, você precisa estar firmado em Jesus, na palavra de Deus. O que a Bíblia diz a esse respeito? Você tem que ouvir a palavra, e não o que os outros acham, ou pensem, ou distorcem por meio de uma verdade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então isso demonstra pessoas que têm fortalezas. Outro tipo que a gente vai vendo e identificando fortalezas. As fortalezas espirituais, elas sempre se desenvolvem, escute, à sombra dos nossos pontos fortes. Não vai ser em cima da tua fraqueza, vai ser em cima daquilo que você é forte. Sabe quem é que morre afogado de verdade? É quem sabe nadar. Quem não sabe nadar, meu amigo, dificilmente morre afogado, porque ele não entra dentro do mar bravio. Ele não mergulha em rio que ele não sabe. Tu já viu alguém que não sabe nadar chegando no rio e dando de ponta assim? Mas quem sabe nadar, meu amigo, ele pula de cima da ponte. Não tem medo nem se está para ter um toco lá embaixo. Ele pula. Por quê? Porque ele sabe nadar. Na verdade, os nossos pontos fortes se tornam fraquezas diante de muitas mazelas da vida. Então, isso revela fortalezas. Olha, as fortalezas espirituais se desenvolvem, meu amigo, acredite, à sombra dos nossos pontos fortes. Eu já conheci muito cara dizendo assim: esse negócio de sexo aí, eu não caio nesse negócio não, de sexo, eu já sou curado, aqui pastor, corpo fechado, não sei o quê. Daqui a pouco o cara estava lá, com a rapariga. Estou falando sério, eu não vou ficar dizendo nome aqui, senão você se escandaliza, pode até desviar, porque tem crente que qualquer coisa desvia, né? Estava lá o cara. Pô, mas não era teu ponto forte? Não era, mas o senhor disse bem, era. Eu não caio em tentação, pastor. Confia em mim aqui, ó. Confia em eu, porque confia em nós, porque nós é a rua. Confia nele. Mas, irmão, você sozinho não vai dar conta. Quem vem de um histórico de que viveu a vida inteira cheirando cocaína, crack, não sei o que, dificilmente. Irmão, eu nessa mão aqui, eu tenho um ou dois que conseguiram, o resto não consegue, precisa de ajuda. Eu consigo, porque daqui a pouco está o cara afundado. Por quê? Porque ele achou que o ponto forte dele fosse o ponto forte, meu amigo, a sombra de tudo que eu estou dizendo, na verdade é uma fortaleza para ele. Lembra da mitologia grega? O tal do Aquiles? Bicho todo malhadão, foi inclusive interpretado por um cara que eu pareço, Brad Pitt, né? Bicho todo malhado, não sei o quê. Não sei por que vocês estão rindo. Não sei. Muito melhor, não é não, parceiro? Então, hoje eu tenho que pedir a Deus para me livrar. Meu Deus, o pastor hoje vai acabar comigo. Mas ele interpretou, e no filme, engraçado, isso é mitologia, mas retrata uma verdade para a gente. O engraçado, sabe o que é? Que o inimigo olhou ele de cabeça ao pé e viu que realmente o cara era forte. Não tinha como encarar aquilo na porrada, na espada, na flecha, na lança. O que é que ele faz? Pega um belo arco
e atinge num lugar onde não tem músculo, tendão de Aquiles. E ele caiu. E ali foi a sua derrocada. Deixa eu te contar, meu amigo, todas as nossas fortalezas e fraquezas precisam estar diante do Senhor e aos pés da cruz. Não existe ninguém forte e nem fraco. Existem pessoas que não querem estar aos pés da cruz de Cristo. E aí se acham fortes ou fracas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu sou um bom pagador, pastor. De repente, o cara está fugindo, inclusive, de todos os agiotas do mundo. Por quê? Porque ele achava que era um bom pagador. Irmãos, nós temos a tendência de nos descuidarmos. Escute o que eu estou te dizendo. Nós temos uma tendência natural de nos descuidarmos e, por vezes, até nos orgulharmos dos nossos pontos fortes. Se a gente vacilar, a gente está se orgulhando. Não, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque o meu jeito é assado, porque a minha vida não sei o quê, eu não sou como fulano, não é? Eu não sou como ciclana, eu não sou, a minha vida e tal, e se exalta, se descuidadamente se exalta nos seus pontos fortes, e acaba que o ponto forte pode ser uma grande fraqueza. Eu lembro, o pastor Luiz ministrou uma vez do MFI, e ele disse assim, olha, o seu ponto forte pode ser o seu grande ponto fraco. Por exemplo, você pode chegar para mim hoje dizendo assim, pastor, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Isso aí pode ser o seu ponto forte, mas também pode ser o seu ponto fraco. Sim ou não? Você pode falar até com os cavalos. E você pode falar de coisas que você não precisava falar para os outros. Pastor, eu sou uma pessoa extremamente... eu sou extremamente perfeccionista. Isso pode ser um ponto forte, sim ou não? Claro que sim, porque você vai organizar suas coisas, tudo na métrica colocado, mas pode ser um grande ponto fraco. Por quê? Porque no dia que o outro deixar bagunçado e você não gostar, você vai querer brigar, xingar, maltratar e colocar as coisas que o outro deveria pôr no lugar, e aquilo ali vai gerar um peso para a sua alma muito grande. Irmãos, então o nosso ponto forte e nosso ponto fraco precisa estar diante do Senhor, de modo que fortalezas também aparecem por causa em nossos pontos fracos e fortes. Sabe o que é que Paulo vai dizer? 2 Coríntios 10, 12. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, 12, ele diz isso aqui, olha, presta atenção aqui, presta atenção. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 2. 1 Coríntios 10, 12. Vai bugar, vai explodir o computador. 1 Coríntios 10, 2 diz assim, bugou. Primeiro Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10. Glória a Deus. Está lá, irmã. Aê, glória! Yes! Sai daí, Anderson, tu só está atrapalhando. Aquele, pois, que cuida e está em pé. Quantos? Não precisa levantar a mão. Mas se você está aqui hoje à noite dizendo, eu estou em pé diante do Senhor e estou forte com Jesus, a palavra de Deus está dizendo para você, cuidado, olhe, não caia. Se você cuida e está em pé, cuidado, não caia. Provérbios 16, 18 vai dizer que a soberba, ela precede a queda. De modo que todo homem, toda mulher que são altivos e são soberbos, em seguida ele vai tropeçar na ruína e vai tropeçar numa queda. Outra característica de fortalezas, eu vou encerrar com mais duas, para a gente depois orar no próximo domingo, identificando e quebrando essas maldições. As fortalezas espirituais estão alicerçadas, escuta bem isso, em feridas emocionais que são ativadas por lembranças do passado. Escuta isso, irmão, fortalezas, elas estão firmadas em cima de feridas, que vêm em decorrência de lembranças do passado, elas são ativadas, elas estão aí dentro de cada um de nós, dentro do coração, e aí quando você se lembra de algo, aquilo ali fervilha de novo, tudo aqui dentro, começa a doer como se você tivesse vivido e estivesse passando por aquele mesmo momento lá atrás. Por isso que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, para que o próprio Jesus pudesse restaurá-lo, a Bíblia mostra em João 20, Jesus indo ao encontro de novo de Pedro, criando o mesmo cenário, acendendo uma mesma fogueira,
e olhando nos olhos dele, dizendo: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Ele olha de novo e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Apacenta lá minhas ovelhas. E pela terceira vez, porque ele tinha negado 3 vezes, quebrado, com uma ferida na alma, chorou, foi um traidor também. Só Deus sabe o que passava no coração de Pedro, depois que Jesus for entregue. Jesus faz pela terceira vez a pergunta: tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabe o que eu estou querendo mostrar para você, meu amigo? Enquanto em nosso coração tiver feridas emocionais, nós seremos uma pessoa carregada, não é, de muitas dinamites, que vez por outra vão explodir em nossa alma. O que eu preciso fazer de imediato é me encontrar com Jesus dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, eu quero liberar perdão na vida daquele que me ofendeu. Senhor, eu quero declarar que isso não faz parte mais da minha existência, por mais que isso ainda esteja em minha alma, mas eu não quero mais viver isso. Eu quero liberar perdão, eu quero pedir perdão, eu quero, Senhor, viver uma vida livre em Ti, porque, irmãos, enquanto você estiver sendo corroído por feridas emocionais, você será uma pessoa carregada de fortaleza que não vai conseguir romper na sua existência. Quantos estão entendendo? De repente eu estou dizendo aqui para pessoas e falando com pessoas que foram abusadas sexualmente. Estou falando para pessoas que foram vítimas de vigaristas, ou foram esses próprios vigaristas. Eu estou falando para pessoas, não sei, mas que vieram de traições ou já traíram. Irmãos, isso aqui é a farinha que o diabo gosta, mas quando a gente não perdoa, nós nos tornamos aquilo que mais nos feriu e que mais a gente repugnava ou repugna. Sabe, um trauma existente é como uma arma dormente, que nos impede de romper. Um trauma existente é como uma arma dormente que está aqui dentro, que nos impede de romper. Na hora que você quer se levantar, aquela arma dispara, o gatilho é ativado, dispara e você cai em ruínas e em pedaços novamente. Fortalezas precisam ser derribadas. Como é que eu identifico uma fortaleza, pastor? E por último, eu quero falar só isso hoje, que as fortalezas, elas criam dupla personalidade. Escuta bem, irmãos, Tiago 1,8 vai dizer: o homem de ânimo dobre, ou seja, de 2 ânimos, 2 vidas, 2 almas, ele é instável em tudo que faz. De repente você está aqui comigo e está pensando assim: pastor, tudo que eu inicio, eu desisto. Eu vou bem, daqui a pouco eu desisto. Tudo que eu começo a fazer, eu desisto, não chego nem na metade do caminho. Fortalezas. Fortalezas que te levam para 2 pensamentos, 2 almas. Dobre alma. Quando você vacila entre 2 pensamentos, não há conquista para a sua vida. Só há conquista para aquele que está em um só caminho e pensa em uma só coisa, e tem uma só fé, um só espírito, uma só caminhada, um só Deus, um só propósito. Por que que o diabo é mestre em colocar 2 pensamentos e oferecer outros caminhos? Porque ele quer que a gente sempre esteja entre um lado e outro, vacilando num caminho e no outro. Não sei se eu fico aqui, eu não sei se eu... É igual o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Eu não sei se eu vou para lá, se eu venho para cá. Eu não sei se eu sigo A, se eu sigo B. Eu não sei se eu faço, se eu deixo de fazer. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que Ele quer nos libertar para que a gente siga apenas um caminho. Então, uma pessoa de dupla mentalidade, ela precisa se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, destrói essa fortaleza em mim, para que eu venha experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero continuar depois como identificar fortalezas, e domingo que vem, se Deus permitir, no outro, que vem vai estar o Alexandre à noite, né, com a gente, mas no outro eu vou fazer com você aqui na igreja, uma marcha profética. Nós vamos fazer uma marcha de 18 minutos, só quebrando fortalezas. E juntamente com isso, eu não sei se você percebeu, mas isso é fruto de muitos estudos que eu tenho feito. Eu gostaria que você lesse alguns livros: Pastoreamento Inteligente, Josué, Destronando os Principados e das Fortalezas, e Identificando Ataduras da Depressão, ataduras todas do pastor Cote. Se você puder acessar, você vai aprofundar nisso e vai ser uma pessoa muito mais feliz e mais curada. Fica de pé em nome de Jesus.
por esta noite, eu quero que você ponha a sua mão assim no seu umbigo, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu umbigo. Você que está acompanhando pela internet, faça isso também. Põe a sua mão no seu umbigo agora. Se você estiver dirigindo, não faça. Mas onde você estiver e puder fazê-lo, faça. Fecha teus olhos. Nós vamos desligar por meio de um decreto, de uma palavra espiritual, todo o cordão umbilical que ainda te segurava, que ainda te amarrava em cadeias e fortalezas. Cadê aquela música? Agora, no nome de Jesus, Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós, que vive em nós, que nos chamou desde antes da fundação do mundo, visita agora, para que todo ferrolho seja aberto, para que a vida seja mudada. Eu quero desligar agora, eu quero liberar uma palavra profética, desligando toda prisão com a vida pregressa. Em nome de Jesus eu declaro que esse cordão umbilical, ainda com o passado, ainda com a vida velha, ainda com as cadeias passadas, seja cortado agora no nome de Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que toda fortaleza que se instalou em tua alma, por meio de um pensamento dobre, dois pensamentos, que te fazia ora está muito bem e ora muito ruim, que te fazia prosperar e mitigar, eu quero declarar agora, caia por terra agora, corta agora todo mal, pensamentos malignos que estava segurando, que estava instalada na mente, por meio de sofismas, de altivez, do orgulho. Eu quero desfazer agora no nome de Jesus, caia por terra, nesta casa, nesta família, saia agora daí, todo pensamento bom, mais sutil, distorcido da palavra. Nós não concordamos que você fique nessa cabeça, nós não concordamos que você fique nesta cabeça. Solta agora a mente dele agora, solta a mente dela agora, todo devaneio, toda ignorância, toda construção errada na alma, todo raciocínio maligno que se opõe à sabedoria de Deus, toda falsa condenação, todo pecado, toda acusação, todo medo de romper, todo medo de prosperar, todo medo de crescer, medo de autoridades, vida infeliz, casamento infeliz, caia por terra agora no nome de Jesus. Solta a vida deles agora, solta essa casa, toda ruína. Nós te damos uma ordem agora, sai daí, nós cortamos agora desta alma e nós declaramos a liberdade e libertação em nome de Jesus. Diga amém. Nunca houve noite Canta com a que gente. pudesse impedir o nascer Do sol, ele vai nascer sobre a tua vida. O sol vai nascer sobre a tua vida, que possa impedir sobre a tua casa. as mãos de Jesus Escute, pra me ajudar. Nunca nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. esperança Esses dias Deus está trazendo um novo sol sobre a tua vida. que possa impedir as mãos de
Para você enxergar por onde andar, por onde viver. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Declara isso. Vem descendo o rio Vem descendo. pra me dar a vida. Vem Este rio na rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível Vai ser realizado. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Está impossível. aquilo que Ele traz a resposta hoje. parecia não ter saída, Está sem saída, Ele traz a saída hoje. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então usa-me, Senhor. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém, amém, amém. Abre a sua mão, Pai, no nome de Jesus. Eu quero liberar, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas essa noite. Um tempo, Senhor, de graça, de restauração, de cura, de mudança. Que toda fortaleza caia por terra. Em nome de Jesus. Eu quero lançar um desafio aqui. Algumas pessoas estão aqui e ainda estão vivendo vidas de fortalezas que precisam ser derribadas. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. A gente queria impor as mãos sobre você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não perca a oportunidade. Vem aqui à frente, se entrega agora. Se entrega agora. Aqui há dois jovens também se entregando agora. Isso, fica aqui. Onde está a terceira pessoa? Faz um sinal com a mão assim, ó. Eu quero Jesus também. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Olha para cá. Quem está vindo e está entregando sua vida para Jesus? Eles dois? Quem mais? Tem mais alguém entregando ou reconciliando com Deus hoje? Faz assim um sinalzinho com a mão. Tem mais alguém? Se você ainda está no seu lugar, meu amigo, vem para cá. A oportunidade é agora. Esses que estão aqui estão dizendo: olha, eu tenho fortalezas que eu preciso quebrar. E vai ser quebrado agora. Novo tempo, nova vida será estabelecida, será liberada hoje à noite. Isso aí, está vindo mais uma alma para Jesus. Onde está a quinta pessoa? Sai do teu lugar e vem aqui agora. Pastor, eu já me entreguei ao Senhor. Ótimo.
usa-me. Sou o teu milagre. Vamos orar? Usa-me. Cadê as irmãs? Eu quero te servir. Vamos ajudar aqui, ajuda aqui, orando aqui, bora. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Caia por terra toda fortaleza agora. Usa-me. Toda cadeia que prende. Toda cadeia que prende, caia por terra agora. Eu quero te servir. Escreve o novo nome no livro da vida, Senhor. Recebe os teus filhos. Recebe as tuas filhas. Usa-me, ó filho de Davi. Amado, Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor. libera Espírito. Sou teu milagre. Libera. Usa-me. Toca Espírito Eu quero te servir. da verdade. Toca Espírito. Usa-me. Essa fortaleza da bebida. Essa fortaleza da droga. Libera, Senhor, toda fortaleza na Ó alma. filho de Davi. Usa-me, Senhor. Quebra agora, quebra agora. Usa-me. Quebra Eu sou agora. teu milagre. Libera agora. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Eu sou tua imagem. Usa-me, Libera ó filho de Davi. todo tempo de conquista. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Toca Espírito Santo. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus Estabelece agora a minha tua sorte. Sou um milagre, estou aqui. Põe as tuas mãos agora. Põe as tuas mãos Aquilo que agora. Põe as tuas mãos parecia agora. impossível, Põe as tuas mãos. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos aplaudir a presença dele nesse lugar. O mais forte que você puder. Continua. Continua. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós liberamos vida nova. Nós liberamos casa nova. Alma restaurada nessa noite. Nesse casamento, Pai, no nome de Jesus. Vem, Jesus, vem.